Olá, gente. Eu me chamo Ana, sou nutricionista e atualmente eu estou aqui como monitora para poder ajudar vocês nessa terceira Olimpíada Paraense de Neurociências, tá? E dentre as aulas eu fiquei responsável de abordar transtorno do espectro autista, síndrome de Down, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão, esquizofrenia, neuroAD e dependência. E eu espero que vocês gostem. Começar abordando sobre o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele foi utilizado pela primeira vez por psiquiatras que antes descreviam esse transtorno, o autismo, como se fosse a própria esquizofrenia, e por apresentarem quadros clínicos bastante semelhantes. Então, como diz no próprio slide, as manifestações comportamentais que definem o TEA incluem comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, ou seja, o autista apresenta déficits que comprometem a vida social e aspectos básicos de vida. É justamente aquela criança que geralmente não demonstra ação ou não reagem à dor, emoção, por exemplo, e não conseguem ter contato visual e têm dificuldade de demonstrar sentimentos aos seus próprios genitores, ou seja, aos seus próprios pais. E junto a isso, essas crianças também apresentam comportamentos estereotipados, ou seja, o que é isso? São movimentos repetitivos que ocorrem quando o indivíduo, por exemplo, se balança para frente ou para trás sem nenhum motivo aparente. Essas estereotipias costumam acontecer em situações em que o autista se sente bombardeado por estímulos. E ações repetitivas ajudam a pessoa a se reorganizar internamente e processar tudo o que está sentindo. Então, todas essas características que eu acabei de falar compõem o que chamamos de TEA, do transtorno do espectro autista. Por isto, é importante ressaltar que nenhuma criança autista é igual e tem as mesmas características. Pelo contrário, tudo isso depende do grau em que essa criança apresenta, dos estímulos, das terapias que ela recebe e dentre outros fatores. Contudo, vocês vão observar no decorrer da aula que cada característica está diretamente ligada ao sistema nervoso central, ou melhor, ao cérebro da criança autista e como isso ocorre. Bom, conforme o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, as primeiras manifestações do TEA devem aparecer antes dos 3 anos de idade, mas isso não é uma regra, tá bem? Essas crianças podem apresentar problemas no desenvolvimento nos 12 ou 24 meses de idade, por exemplo. De toda forma, esses achados podem ser observados bem cedo na vida dessa criança. Então, como características do autismo, nós temos pouco ou nenhum contato visual. Todo mundo sabe que os primeiros contatos que ocorrem entre mãe e filho são visuais. No caso de uma criança autista, ela não fixa o olhar por muito tempo e ainda a bebê não demonstra interesse nas vozes das pessoas que estão por perto, nem mesmo pelos estímulos. Então, elas têm também um apego ou fixação por algum objeto. Há casos, por exemplo, em que crianças preferem brincar sozinhos no seu canto e com o seu objeto preferido. Elas também têm algo que nós chamamos de ecolalia, ou seja, é um termo utilizado em que a criança comumente repete palavras e frases ditas por outras pessoas, por comerciais, por desenhos animados, filmes, televisão, internet, ou seja, ecolalia nada mais é do que a repetição de frases ditas por outras pessoas, tá? Ela também não responde quando é chamado pelo nome. Geralmente o autista apresenta essa dificuldade, principalmente nas fases iniciais da infância, o que faz com que os pais fiquem preocupados. Bom, eu já tive experiências de pais, por exemplo, que achavam que o filho era surdo, porque chamavam e a criança não atendia. Eles também apresentam resistência a mudanças. É aquele tipo de criança mega
adaptado à rotina, gosta de dormir no mesmo local, de comer o mesmo pão de determinada marca, de escovar dentes com um tipo de escova. Então, essa característica é bem marcante e difícil dos pais lidarem. Digo por experiência própria também que uma vez, por exemplo, a mãe me relatou que o filho autista só gostava de comer o pão de forma cortada em quadrados. E detalhe, cada quadrado deveria ter o mesmo tamanho, ou seja, se um fosse maior que o outro, ele já não aceitava comer mais nada. Então, essa questão da rotina e de resistência a mudanças é algo que tem que ser trabalhado desde cedo na vida da criança, senão, na fase adulta, ela terá muitos prejuízos. O isolamento também, e existem dois fatores que corroboram para esse isolamento, que é o próprio transtorno, né, que impede da criança de ter uma vida social e normal, e também da própria sociedade, que também tem certa dificuldade de inserir esses indivíduos no meio. Apesar da gente já ter grandes movimentos de inclusão social e tal, mas a tendência ainda mais é abranger esses pensamentos para poder ajudar esses indivíduos. Eles também têm pouca sensibilidade à dor, dificuldade de contato físico, dificuldade de se relacionar, né? E tudo isso está relacionado à sensibilidade sensorial das crianças, ou seja, a resistência tátil acaba prejudicando o desenvolvimento emocional e social do indivíduo. Dependendo da área cerebral que estiver mais disfuncional, ou seja, da área cerebral que estiver mais afetada, ele vai ter esse problema sensorial e tátil, né? E isso vocês vão ver mais à frente no decorrer da aula. A criança também, ela pode ser muito hiperativa ou quieta demais. No caso, a criança inquieta, ou seja, hiperativa, pode ter muito menos capacidade de interação social, de contato, muitas vezes não consegue parar para fazer determinadas áreas específicas, que inclusive é um diagnóstico que pode ser confundido com TDAH. Ou pode vir junto com o TDAH, né? Que é o transtorno de hiperatividade, que é um transtorno que vocês vão ver no decorrer das aulas também. Bom, então só fixando, né? Geralmente, o encaminhamento das crianças com suspeitas de TEA ocorre quando percebe-se um atraso importante na fala, na comunicação, na linguagem, no desenvolvimento motor, na alimentação, no sono, ou seja, todos os aspectos básicos de vida. Então, algum aspecto desses está bastante afetado nessa criança ao ponto de preocupar os pais. E através dessa preocupação surge a necessidade de ir em busca de algum diagnóstico, né? Porque são disfunções da criança que afetam não só na própria criança, como também na própria rotina familiar, né? Então, são vários aspectos que interferem na vida dessa família que levam e em busca de atrás de um diagnóstico que possa dar alguma luz do que fazer para melhorar tudo isso que está disfuncional nessa criança. Bom, e com relação à etiologia do autismo, né? Pode ser dividida entre fatores genéticos ou fatores ambientais. Entre os fatores genéticos, muitos estudos evidenciam anormalidades cromossômicas, alterações em múltiplos genes, mutações em determinado gene que pode levar ao autismo. E os fatores ambientais estão relacionados por infecções, intoxicações fetais e outros fatores como exposição ainda no útero, né, a substâncias que interagem com o genoma. Bom, o autismo ele não tem uma causa definida, mas hoje já sabe-se que os fatores genéticos apresentam cerca de 90% de responsabilidade para o desenvolvimento do transtorno, quando comparado aos fatores ambientais. Como eu falei anteriormente, os fatores genéticos cursam com a maior porcentagem de causa no desenvolvimento do transtorno. E adentrando mais nesse assunto, vocês precisam entender o que atualmente a ciência explica sobre isso. No caso, muitos estudos relatam a existência de interação entre duas proteínas, chamadas de neuroliginas e neuroxinas.
ou seja, no caso seria a inexistência ou disfunção de alguma dessas proteínas. As neuroliginas e as neuroxinas são cruciais para o equilíbrio entre os sinais excitatórios e inibitórios que trafegam de um neurônio para outro. Então, mutações em tais proteínas provocam um desequilíbrio entre funções antagônicas. Assim, afetam a aprendizado, a linguagem, a comunicação social e a memória. A neuroligina, por exemplo, é uma proteína de superfície celular que se liga às membranas sinápticas, ou seja, as membranas que recebem e que doam sinais. Coloquei essa imagem aqui para vocês poderem observar melhor como funciona esse mecanismo. Circulei aqui a proteína neuroligina e a neurexina, que são as duas proteínas envolvidas, né, nessa hipótese de como ocorre essa disfunção, né, o autismo. E essas proteínas, elas são encontradas em membrana pré e pós-sinápticas, que quando funcionam de forma adequada, possibilitam que a mensagem seja transmitida e assim desencadeie um estímulo. Ou seja, uma disfunção entre uma dessas proteínas pode ser que o estímulo não ocorra. E aí a mensagem não é transmitida de forma adequada, como tem que ser transmitida, né? E aí ocorre disfunções relacionadas que envolvem o autismo, né? Disfunções de aprendizado, de linguagem, de conduta, de comunicação, disfunções relacionadas ao social da criança, tá? Os do autismo estão relacionados com diminuição de células, principalmente as células de Purkinje, né, que são células localizadas no nosso cérebro. As áreas mais afetadas estão relacionadas com o sistema límbico, áreas pré-frontais e cerebelo. E não se preocupem que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides onde estão localizadas cada uma dessas áreas, tá? E a disfunção nessas áreas podem fazer com que elas se desenvolvam mais lentamente e se tornem mais vulneráveis ao distúrbio. E o que eu quero que vocês entendam com isso tudo é que o que cada área representa, porque dependendo da área que for afetada, representará uma característica do autismo. Claro para vocês, eu coloquei essa imagem aqui que mostra que o nosso cérebro ele é dividido em várias partes, né? Nós temos o nosso córtex cerebral e ele é dividido em lobos cerebrais. Então aqui nós temos o lobo frontal, parietal, o occipital e o temporal. Cada um desses lobos tem funções diferentes e especializadas. E como eu falei no slide anterior que o autismo pode ter uma disfunção no córtex pré-frontal, ou seja, está relacionado ao lobo frontal, que é localizado na parte da frente, né, na testa, e apresenta funções de planejamento, de controle e tomada de decisão. Também está relacionada com funções relacionadas ao pensamento abstrato e criativo, ao pensamento da linguagem, respostas, capacidade de ligações emocionais. Então, lesões nessa área faz com que o indivíduo fique preso a estratégias que não funcionam ou que não consiga desenvolver uma sequência de ações corretas. É uma área que, quando disfuncional, está muito relacionada ao autismo. Bom, aqui nós temos o nosso cerebelo, né? Ele é responsável pela manutenção do equilíbrio, do controle, do tônus muscular, ou seja, da força muscular, né? Dos movimentos voluntários, da aprendizagem motora, ou seja, de forma geral é a nossa coordenação motora. Então a gente depende do cerebelo para andar, correr, saltar, andar de bicicleta e outras atividades. Nele também é encontrada uma camada de células de Purkinje. Vocês lembram dessas células quando eu falei anteriormente que elas estão relacionadas ao autismo? Pois então, nele a gente encontra uma grande densidade, uma grande camada
dessas células, né? E aí a gente pode perceber que uma disfunção no cerebelo e nessas células neurológicas estão relacionadas com toda essa implicação que envolve o autismo. E aqui nós temos o nosso sistema límbico, né? Que são todas essas áreas destacadas que mostram na figura. Então, uma disfunção nesse sistema vai causar um prejuízo, sobretudo nos aspectos relacionados aos aspectos emocionais, né? Então, aí você já consegue fazer uma relação da disfunção, dessas disfunções neurológicas causadas no cérebro com o transtorno, com o autismo e como elas se encaixam. Então, pessoas autistas podem ter, por exemplo, incômodo de vestir roupa, de ser abraçado, de ter sensação de qualquer tipo de aperto, ou seja, um incômodo tátil mesmo, que os autistas têm por conta de toda essa implicação que causa no cérebro autista, né? E essas situações, elas estão ligadas ao fato do cérebro não processar essa informação tátil, que, como eu falei anteriormente, as áreas que são afetadas ao cérebro são demonstradas com os sintomas do autista, né? Mas aí vocês podem ver, né, na figura que isso não é uma regra. Isso não quer dizer que sempre vai ser assim, tá? Porque, na verdade, a criança autista, ela tem essas disfunções cerebrais e isso são demonstradas com a falta de apego, né, a não fixação no olhar, como eu falei anteriormente, mas isso não significa que é uma regra, que sempre vai ser assim, porque dependendo de como essa criança é estimulada e principalmente se ela é estimulada de forma precoce, e aí vale, né, o diagnóstico precoce dessa criança, então isso vai fazer com que ela possa se desenvolver de forma melhor quando for adolescente, na fase adulta, e isso corroborando com um relacionamento melhor com os pais e com a sociedade. Bom, com relação ao diagnóstico. O diagnóstico do autismo ele é clínico, é feito através de uma observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Ou seja, não existe até hoje um diagnóstico, um marcador biológico, um exame, não existe algo assim laboratorial que diagnostique o autismo. Na verdade, ele é clínico, é observacional, né? É feito através das características que a criança apresenta, ou na verdade deixa de apresentar, né? E que isso implique na vida familiar. Tá? E de acordo com o manual de transtorno do espectro, o manual de transtorno mentais, né? O transtorno do espectro autista ele deve preencher critérios relacionados a déficits de comunicação e interação social, crianças que apresentem padrões repetitivos e de interesses restritos de comportamentos e atividades, critérios relacionados aos sintomas presentes em idade precoce da vida, né? Como eu falei, geralmente o autismo ele é diagnosticado até os 3 anos de idade, né? Uma média, na maioria da população, as crianças são diagnosticadas nessa fase, né, de vida. E critérios relacionados ao sintomas que limitem a funcionalidade da criança, tá? Ela se torna menos funcional, tem prejuízos motores de linguagem, de comunicação, de alimentação, enfim. Bom, como eu falei anteriormente, as características que a criança apresenta não é uma regra, tá? Apesar de tudo que ela apresenta dos sinais e sintomas que impliquem na vida familiar e social, acaba não sendo uma regra, não significa que ela sempre vai ter esses sintomas. Na verdade, isso depende muito
do quanto ela é estimulada de forma precoce da vida, ou seja, das terapias que ela recebe de forma precoce, né? E todas essas terapias estão relacionadas com o tratamento multiprofissional que essa criança deve e pode receber, tá? Independente do grau que essa criança tiver, ela é importante que ela receba esse tratamento multiprofissional, porque esse tratamento vai fazer com que vários aspectos, principalmente os aspectos mais afetados da criança, sejam melhor desenvolvidos no decorrer da idade. Com relação ao tratamento multiprofissional, nós temos principalmente, né, a atuação de psicólogos, de fonoaudiólogos, de nutricionistas, de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas e além da própria intervenção medicamentosa, né? Então, entre os tratamentos multiprofissionais, nós temos a terapia cognitivo-comportamental e o ABA, né, que são terapias muito importantes no autismo, né, são terapias que ajudam a pessoa autista a se reintroduzir através da minimização desses sinais e sintomas que ele apresenta, a inclusão social, né, muito importante a gente como sociedade trabalhar para reincluir essa criança. As terapias relacionadas aos estímulos sensoriais e táteis, a integração sensorial, né? Relacionados à alimentação, aí o papel, né, da nutrição para poder minimizar esses aspectos e minimizar as deficiências nutricionais que essas crianças possam vir a ter. Terapias para minimizar qualquer transtorno relacionados à fala ou até a falta, né, dessa fala. Então, a importância da fonoaudiologia nesse processo. Então, todos esses aspectos são muito importantes, principalmente se a criança apresenta de forma muito característica a disfunção por algum determinado aspecto. Por exemplo, a maior preocupação da família com relação à fala, a criança não fala, ou a criança ela tem uma forte resistência a abraços, a vestir roupa, ou a ter uma inclusão social maior. Então, os aspectos mais importantes que essa criança tem são os que elas mais necessitam da ajuda multiprofissional para poder minimizar esses aspectos, tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouco sobre essa aula, se aprofundado nesse tema que é muito importante. E eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais! E agora, dando continuidade às aulas, nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Bom, a síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 que ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, que é uma outra denominação que a gente dá para a síndrome, têm 47 cromossomos em suas células, ao invés de 46, como na maior parte da população. Então, de forma bem introdutória, é importante que vocês saibam que por muito tempo a síndrome de Down apresentava sinônimos pejorativos, como por exemplo mongolóide ou mongolismo, né? Essas e outros sinônimos carregam consigo uma carga extremamente preconceituosa e por isso já não são mais utilizadas atualmente, tá? Então, não é correto dizer que uma pessoa sofre, que uma pessoa é vítima, ou até mesmo dizer que a síndrome de Down é uma doença, porque não é. Na verdade, a nomenclatura síndrome de Down foi intitulada para caracterizar uma malformação fetal que ocorre através de um acidente genético, de um erro genético. Então, a síndrome de Down, como eu falei, nada mais é do que um erro genético. Entre as principais características, nós temos a inclinação lateral dos olhos para cima, ou seja,
Eles são bem puxadinhos, assim como mostra na imagem, né? A pálpebra superior apresenta-se deslocada para o canto interno, semelhante à dos orientais, como mostra a figura. Outra característica que nós podemos encontrar é uma cabeça levemente achatada, que recebe o nome de braquicefalia, que nada mais é um nome científico utilizado quando o indivíduo apresenta um crânio mais largo em relação ao seu comprimento. Então, a partir daí, dá um aspecto de mais arredondado para a cabeça desse indivíduo. Crianças ou adultos também, né, com síndrome de Down podem apresentar cabelo liso e fino e pode haver falhas de cabelo em algumas áreas da cabeça também. E em casos bem raros também, essa falha pode ser total, ou seja, a pessoa pode ser careca, o que nós chamamos de alopecia total. As orelhas são pequenas e de implantação mais baixa. A borda superior da orelha é na maioria das vezes dobrada. Aqui, como vocês podem observar na figura, essa borda superior ela é dobrada, tá? Então, essa alteração pode corroborar com o fato também de que algumas crianças com síndrome de Down têm problemas auditivos, né? E o abdômen dessa criança é saliente, com tecido adiposo, ou seja, gordura abundante. Ou seja, quando eu falo em tecido adiposo, eu me refiro à gordura. É a mesma coisa. O tórax, então, ele apresenta um formato irregular, como vocês podem observar na foto, né? Em virtude do osso temporal apresentar-se mais afunilado. Então, a criança ou a pessoa com síndrome de Down, ela apresenta essas características físicas. As mãos e os pés tendem a ser pequenos e grossos, com prega única nas palmas das mãos, que é chamado de prega semesca. Ou seja, como vocês podem observar na imagem, na mão de crianças sem síndrome de Down tem a presença das 3 pregas, enquanto que na mão de crianças com a síndrome de Down tem uma prega única em toda a palma da mão, né? A qual nós chamamos de prega siemesca. Pessoas com síndrome de Down também podem apresentar um afrouxamento, um enfraquecimento das articulações. Ou seja, esse enfraquecimento das articulações vai comprometer a força muscular desses indivíduos. Bom, e de forma bem dinâmica e ilustrativa, eu vou mostrar aqui para vocês como ocorre a síndrome de Down. Em nosso organismo, nós temos o DNA. Essa primeira imagem aqui, o DNA ele nada mais é do que uma fita, tá? Que dá origem ao cromossomo, que é essa segunda imagem. Ou seja, então, se vocês conseguirem observar, dar um zoom na mente de vocês, se vocês conseguirem dar um zoom, por exemplo, nessa parte, vocês conseguem imaginar que esse pedaço aqui do cromossomo nada mais é do que é formado por fita de DNA, tudo bem, tá? E os cromossomos, eles são encontrados dentro das células, tá? Então, ao total, nós temos 23 pares de cromossomo, 23 pares do pai e da mãe, que ao total são 46 pares de cromossomos. Bom, e durante toda a concepção, né, existe um estágio da divisão celular chamada de meiose. Que é um estágio quando a célula, ou melhor, quando o cromossomo, ele consegue se dividir em dois, como mostra aqui na imagem, a divisão deles em dois, cada um herdando uma característica do pai ou da mãe. Ou seja, de forma bem resumida, cada genitor, o pai ou a mãe, apresenta 23 pares de cromossomos, certo? Então, quando unidos, formam o total 46. Entretanto, quando ocorre algum problema ainda na divisão celular, né, especialmente no cromossomo 21,
ele não consegue se dividir, simplesmente não consegue se dividir. E isso pode ser um problema de divisão do pai ou da mãe, o que é inerente ao sexo, tá? Simplesmente o cromossomo 21 não consegue se dividir. E então, a criança, ela nasce com essa característica da trissomia do 21, ou seja, ao invés de ter apenas 2 pares de cromossomo 21, tem um a mais. Ao total, tem 3 pares de cromossomo 21. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, só recapitulando, ocorre um problema de divisão celular que pode ser do pai ou da mãe. E então, o pai ou a mãe fornece 2 cromossomos 21, ao invés de apenas um par. Ao total, formando 3 pares de cromossomo 21, formando no total 47 pares de cromossomos. Então, de características relacionadas ao sistema nervoso na síndrome de Down, nós temos a desaceleração do sistema nervoso, né, que tende a melhorar espontaneamente, porque, mesmo que lento, o cérebro desses indivíduos está em contínuo processo de amadurecimento, tá? O cérebro também é reduzido em volume e peso, principalmente no lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, né? No tronco cerebral e no cerebelo. As circunvoluções e os giros cerebrais são mais simples, como mostra aqui na foto. As circunvoluções, né, nada mais são do que essas ramificações que estão presentes aqui na imagem, tá? Então, elas tendem a ser mais simples e que, por conta disso, as células nervosas são menores e pouco diferenciadas. Então, as conexões entre os neurônios também acabam sendo reduzidas quando comparadas às das crianças sem a síndrome de Down. Ou seja, tal simplicidade e lentidão do sistema nervoso central na síndrome de Down causa movimentos mais lentos, alterações posturais, atraso na linguagem e no desenvolvimento como um todo. Essa imagem eu retirei de um estudo que diz que até os 5 anos de idade, o cérebro de uma criança com síndrome de Down é anatomicamente semelhante ao cérebro de uma criança sem a síndrome, mas o peso é reduzido nas primeiras semanas, por conta dessa desaceleração cerebral, que é iniciado ainda por volta dos 3 meses de idade. Ou seja, vocês podem perceber que esse crescimento do cérebro na criança com síndrome de Down é lentificado ainda de forma precoce, o que prejudica as conexões cerebrais. Por isso, é muito importante que a criança com a síndrome de Down receba estímulos ainda na infância, para que essas ligações entre os neurônios não deixem de acontecer e assim não afetar o seu potencial de aprender e de se desenvolver. Então, esses prejuízos nas conexões cerebrais afetam o desenvolvimento cognitivo e linguístico, como, por exemplo, o atraso no desenvolvimento da linguagem, as dificuldades em reconhecer regras gramaticais e sintáticas da língua e também dificuldades na produção da fala. Essas dificuldades de linguagem podem comprometer outras habilidades cognitivas. Então, tudo isso que eu falei, essas características, essas dificuldades na fala, na leitura, tudo isso corrobora com um desenvolvimento lento e atrasado do cérebro da criança com síndrome de Down, que foi o que eu falei no slide anterior. E atrelado a isso, nós temos também outras características muito marcantes na síndrome de Down. Uma delas é a hipotonia muscular. Pode ser um nome estranho para vocês, mas eu explico. A hipotonia muscular nada mais é do que quando ocorre um atraso cerebral que prejudica no desenvolvimento motor. Ou seja, dessa forma a criança demora mais para sorrir, balbuciar, falar, sustentar a cabeça, segurar objetos, rolar, sentar, arrastar, engatinhar, enfim. Tudo isso acaba sendo
prejudicado, sendo atrasado, né, por conta dessa lentificação cerebral, que causa carência de impulsos de estímulos cerebrais do neurônio para a medula espinhal, né? Então, só resumindo, esse desenvolvimento atrasado do cérebro faz com que não ocorra estímulos adequados do neurônio para a medula espinhal. Então, isso vai prejudicar posteriormente outras habilidades, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento motor da criança, né? Entretanto, isso tudo não significa que a criança com síndrome de Down não desenvolva e não aprendam a sentar, a balbuciar, a falar ou a segurar objetos. Pelo contrário, tá? Eles aprendem sim, só que com um atraso maior, de aproximadamente pelo menos 1 ano em relação com as crianças sem a síndrome, tá? Então, esse aparecimento desses marcos, eles podem sofrer variações, tá? Essas variações vão estar relacionadas com o ambiente em que a criança vive e com o estímulo que essa criança recebe ainda na infância. Dessa forma, entende-se que existe essa limitação de comunicação entre os sistemas neurais da criança, que faz com que o aspecto cognitivo e físico da criança se desenvolva mais tardiamente. Algumas pesquisas mostram que essas falhas na comunicação é resultado da deficiência de ramificações dendrísticas, ou seja, da redução precoce de neurônios que são responsáveis pela conduta e pela comunicação das áreas cerebrais uma com as outras. Como eu falei anteriormente, o aparecimento dessas características podem sofrer variações relacionadas com o ambiente em que a criança vive e com a estimulação que recebe. E o que significa isso? Bom, essa estimulação precoce significa, na verdade, um tratamento multiprofissional, ou seja, é um tratamento dado por várias profissões com o intuito de abranger uma variedade de estímulos para auxiliar no desenvolvimento motor e cognitivo das crianças, principalmente para aquelas que apresentam algum risco ou alguma deficiência, tudo bem? Por isso que, apesar da criança com síndrome de Down apresentar riscos cognitivos e motores, tudo vai depender do ambiente em que vive e dos tratamentos que recebem. Então, quanto mais cedo o tratamento for, melhor o desenvolvimento das áreas cerebrais afetadas. E com relação aos fatores de risco, bom, até hoje não se sabe ao certo por que acontece a síndrome de Down, né? Essa alteração ela não está ligada ao tipo de alimentação, à poluição ou a algo que os pais tenham feito. Como eu falei lá no início da aula, né, a síndrome de Down ela é inerente ao sexo, ou seja, ela independe de sexo, né? É um erro genético que de fato ainda não se sabe se o porquê acontece. Ocorre em todas as etnias e as classes sociais e é importante que os pais também não se sintam-se culpados. E atualmente, né, hoje em dia, muitos estudos sustentam essa correlação da síndrome de Down com o avanço da idade materna. E aí vocês vão ver esse porquê no próximo slide. Bom, a influência da idade materna sobre a ocorrência da síndrome de Down é devido ao fato de que as meninas já nascem com seus ovócitos, ou seja, com as suas células sexuais femininas já formadas. E conforme crescem, os ovócitos amadurecem e envelhecem, favorecendo então a ocorrência de uma não disjunção cromossômica e, consequentemente, formação de embriões com alguma alteração. Então, você já consegue imaginar, né, correlacionar essa minha fala com o fato de que o passar da idade também envelhece o nosso organismo. Então, essa hipótese se dá pelo fato de que esses ovócitos eles também envelhecem com o passar do tempo, né, dos anos, e se tornam menos funcionais do que eram em uma idade mais jovem, certo? Entretanto,
deve-se evidenciar também que a idade avançada da mãe não é um único fator de risco. E tudo isso se comprova pelo fato de que existem vários casos de crianças com síndrome de Down, filhas de mães jovens, como também existe a comprovação de erros na divisão celular de origem paterna, uma vez que o organismo masculino também se envelhece, podendo comprometer a formação adequada dessa junção cromossômica. Com relação ao diagnóstico, é importante saber que a síndrome de Down é rastreável e diagnosticável logo no nascimento. Então, o diagnóstico ele é feito pelo médico pediatra ou pelo médico que recebe a criança logo após o parto, que considera todas as características peculiares da síndrome. E a confirmação ela é dada pelo exame chamado de cariótipo ou cariograma, que nada mais é do que uma representação do conjunto de cromossomos presente no núcleo celular do indivíduo. E que essa apresentação do exame é dado de forma ordenada, ou seja, por ordem decrescente de tamanho, igual como mostra a imagem. Bom, para finalizar, é importante revermos alguns fatores. Dentre eles, a síndrome de Down não é uma doença, logo não tem cura. É uma condição permanente que não pode ser modificada. Para fazer com que o bebê desenvolva todo o seu potencial, é necessário que inicie a estimulação precoce, ou seja, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, principalmente. Porque o importante é que desde o nascimento os portadores da síndrome de Down sejam estimulados para que sejam capazes de vencer suas limitações que essa alteração genética lhes impõe e assim desenvolver todo o seu potencial futuramente. E como eles apresentam necessidades específicas de saúde e de aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e também a atenção permanente dos pais. Dessa forma, o objetivo deve ser sempre habilitá-los para o convívio e participação social. Então, com tudo isso que nós vimos e entendemos, né, a síndrome de Down tem seus fatores de risco, suas ocorrências, suas características, e todo esse conhecimento nós devemos utilizá-los não só para compreender melhor, né, do que significa, mas também para poder implementá-lo na nossa sociedade, né, e assim fazer abranger melhor o conhecimento da sociedade como um todo sobre a síndrome de Down, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e principalmente aprendido de fato com a aula. Até a próxima!